Olha, a minha experiência diz-me assim, e aqui vou falar em primeiro lugar na minha experiência. Tu quando vens aqui escolher, vamos olhar só para a DDR5, vamos esquecer a DDR4, vamos fazer de conta que não existe. Tu tens aqui modelos que dizem XMP, tens outros que dizem Expo, XMP é para Intel, Expo é para AMD, simplificando a coisa. Tudo treta. Memórias Expo que tu metes num AMD e não funciona, já vi. XMP que tu metes em Intel e não funciona, já vi. E meter Expo em Intel e funcionar bem e vice-versa também já. É que há dois problemas. É o XMP, ou Expo, e a coisa chamada KVL. O padrão de comportamento que eu vejo das muitas consultorias que eu fui fazendo ao longo do tempo e das dúvidas que eu vejo aqui, vocês a pedirem-me, o padrão que eu vejo é... Imagina, tu não percebes nada de hardware, mas começas a ver umas coisas, começas a te interessar, ou porque queres comprar, ou por curiosidade. Um dos primeiros passos é que tu descobres o que é o perfil, porque eu tenho que ativar o perfil, caso contrário a memória não vai ficar à velocidade que é suposto. O passo seguinte, quando alguém quer ir um bocadinho mais além, é que descobre o que é uma QVL. A QVL é uma lista atualmente inútil já para aí há 5 anos. Okay? É uma lista inútil que existe de memórias compatíveis com uma motherboard. O que é que quer dizer a QVL? A QVL quer dizer, na prática, o seguinte, que algures na MSI existe pelo menos uma unidade de um CPU que conseguiu dar boot com esta memória A7800. É a única coisa que quer dizer. Não quer dizer que as outras unidades aguentem, não quer dizer que vá funcionar bem e muito menos quer dizer que vá funcionar bem com voltagens que não possam danificar o CPU a longo prazo. Portanto, é por camadas. Significa o quê? Que tu vens a uma memória... Aqui tem alguma 7800? Tem. Vamos fazer de conta que é exatamente a mesma. Esta diz 7800. Intel XMP. Ok, está certificado para Intel. Tu vens aqui à board e vamos fazer de conta que era a mesma. A board diz que funciona. Então eu vou comprar um processador e tenho toda a certificação e garantia que vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E se funcionar é com muita sorte e não sei se não vai degradar o CPU a longo prazo. Porque eles começam a aumentar muito a voltagem do System Agent e do controlador de memória. E porquê que isso pode... Então, porquê que vai aumentar a voltagem se pode estragar? Porque não tens garantia. Tens garantia até 5600 de velocidade. Era isso que eu estava a ver se ia mudar na 14ª geração, já que ele é igual, ao menos se melhorava o controlador de memória. Com 2 pentes de memória, tens garantia até 5600. Se não funcionar ou danificar, não tens direito a garantia. Acima de 5600. Não é? Na prática vão dando garantia, não é? Nós sabemos, mas... Não tens, formalmente não tens garantia no caso de ele se estragar e muito menos tens garantia que funcione. Então para que é que serve o XMP e a QVL? Para nada. E tem outro problema escondido, é que com o passar do tempo as coisas são abandonadas. Isto é abandonado. Significa o quê? Que, por exemplo, esta DDR4 que eu recomendo muitas vezes, simplesmente não aparece na QVL de muitas boards, porque simplesmente já passou o tempo, eles não vão perder tempo. Já passou a fase da board, eles não vão perder tempo a atualizar. Mas funciona. Em muitas boards AMD para Ryzen 5000, isto funciona. Se usares a primeira BIOS que saiu há não sei quantos anos, não. Ou não vai funcionar bem. Mas atualizas a BIOS, funciona. Isto para mim já é o prato do dia. Funciona, mas não costuma estar na QVL sequer. Mas funciona. Então para que é que serve? Então para aí, a QVL a certa altura é abandonada e continua sem memória, certo? A QVL inclui memórias que na prática, no dia a dia, simplesmente não vai funcionar. Significa que eles conseguiram dar boot pelo menos com uma das 10, 20, 30, 40 unidades de CPU que eles têm para testar. Porque a Intel e a AMD enviam várias unidades para eles fazerem experiências. Pelo menos um dá boot. Não quer dizer que o teu dê. Então para que é que serve? Para nada. E falta, isto é o que nos está a faltar
não está. Porque a ideia da KVL e do XMP é uma ideia fantástica, mas perdeu muito do seu propósito. O propósito é, para quem não sabe muito e não quer saber, mas ao mesmo tempo quer ter um desempenho extra sem dor de cabeça, procurar algum tipo de certificação, digamos assim, que ok, eu vou comprar isto, vou instalar, vou carregar no botão e funciona. Atualmente não existe nada. Não existe nada que te dê alguma orientação do que é garantido que funcione. Quer dizer, existe. É simplesmente não ativares o perfil. Simplesmente não ativares o perfil. Se não ativares o perfil e comprares um kitzinho direitinho de 2 memórias iguais, vai funcionar. Seja Intel ou AMD. Agora, mas vai funcionar a 4800. Mas vai funcionar. Acima disso, não tens garantia de nada. Por exemplo, e se for de 5200, funciona, mas tens que ativar o perfil. Então, como é que eu sei a partir de quando é que não posso ativar o perfil? Já tens que perceber disto. Então, qual é o propósito do XMP? Nenhum. Quer dizer, existe. O propósito do XMP é é fazer overclock. É tu teres um overclock de memória sem saberes fazer overclock. É um overclock horrivelmente mal feito, mas que tem uma probabilidade de sucesso muito grande. Ok? O problema é, a memória diz assim, eu aguento esta frequência e estes timings primários. Agora, se a motherboard ou o processador não aguentar, problema teu. Imagina que são 3 pessoas a falar. São 3 seres humanos. Um é memória, outro é o CPU, outro é a board. A memória diz assim, eu garanto-te que eu consigo funcionar a 7200 CL34 com a tensão de 1.4, não é? 1.4. Eu garanto que sim. E o CPU? O CPU fala com ele, eu não tenho nada a ver com isso. E tu vais ao CPU e ele diz assim, não, eu só aguento 5200. Se for um Ryzen, por exemplo, eu só aguento 5200. Se quiseres, arrisca. Problema, se eu não conseguir, problema teu. Ok, deixa-me ver a bordo. Eu aguento 8, 9 mil, 15 mil, eu aguento tudo, filho. Eu aguento tudo. E depois não funciona e tu reclamas com quem? Não podes reclamar com ninguém. Porque se tu reclamares com a MSI, eles vão dizer, não, é porque o CPU não aguenta. Não te adianta reclamar com a MSI, nem com a ASUS, não te adianta. Mas está na lista de memórias certificadas, validadas, abençoadas, beijadas. Pois, mas não é problema nosso. Se não funcionou, desemmerda-te. Então para que é que está na lista? Porque ajuda a vender e depois aparece no Instagram. A nossa borda aguenta 8000. Aguenta 8000. Compraste esta borda MSI, não funcionou, a MSI manda dar uma volta. Compraste o processador, um Ryzen ou um Intel 14ª geração, qualquer coisa, não funciona, eles dizem assim, não funciona nem é suposto funcionar. E aliás, ainda bem que nos avisou, porque nós assim vamos já invalidar a garantia deste CPU. Porque a partir de 5600 em Intel e 5200 na AMD, perdeste a garantia. Portanto, eles mandam-te foder. Resta-te reclamar com uma pessoa, reclamar com a memória. E a memória diz assim, não, mas eu funciono. E eles é que não aguentam comigo. Não é? Então temos o problema. Qual é a garantia? Tu que não percebes nada disto, mas já percebeste que se não ativares o perfil, vais ter a memória a trabalhar, se for 2 pentes a 4800, se forem 4 pentes, menos que 4800. Poderá ser 4000 ou 3600. Em DDR5. Portanto, eu já percebi que isso é muito fraco, não está de acordo com o desempenho que eu estou à espera. O que é que eu posso fazer daqui para a frente? Que me dê 100% de garantia de sucesso? Nada. Nada. Atenção, eu estou a dizer isto, para mim é ótimo. Para mim é ótimo. Já muitos de vocês me pagaram consultorias exatamente porque o problema começou aqui. Às vezes depois de estar comprado, não é? Mas aí estou cá para trabalhar, ótimo. Se não funcionar bem esta comigo, eu fico a ganhar. Mas não é isso que se coloca aqui. Não é essa a questão. A questão é que neste aspecto o consumidor final está completamente abandonado. Porque a Intel, a AMD, no início, ainda agora de vez em quando, mas
A AMD no início incentivou-te a usar 6000 e muitas vezes não funcionava bem. Ou funcionava com voltagens que queimavam o CPU. Agora a Intel lança 14ª geração. Deixa eu ver se eu encontro. Eles estão-te a dizer que, atenção, acima de 8000. Tu agora podes acima de 8000. E eu garanto-te que 8000 é uma coisa super rara, difícil de acontecer, em boards específicas e cuidado com as tensões. Cuidado com as voltagens que eles colocam em automático. De 7000 para cima eles começam a meter voltagens suicidas, as boards. Que degradam os CPUs. Mas se eu estiver enganado e for eu que não perceba nada disto, filho, maravilha. Se estragar, te garanto que não fui eu que perdi dinheiro também. Mas acima de um 4 de controlador de memória e acima de um 4 no System Agent, muitas boards colocam isso, mal tu começas a aproximar de 7000. Agora imagina 8000. O que eu tenho visto é nos em Intel, por exemplo, 13ª geração, no início até 6800 costumava ser tranquilo. Depois eu vi um CPU que tinha dificuldade acima, qualquer coisa a partir de 6400. Este CPU é muito mau. Entretanto, eu vi outro que estava a ter muita dificuldade acima de 6400. Então, neste momento, o que é que um Intel 13ª geração aguenta? Algures, com base na minha experiência, algures entre 6400 e 7600. É só um pequeno gap. Se são 2 pentes de memória e tu queres ter a certeza que não há problema nenhum, no máximo 6400. Mas não sei se amanhã não aparece uma unidade que não dá 6200 só. Não sei. Mas atenção, isto tem um asterisco. Com tensão do System Agent, pelo menos, abaixo de 1.3. Porque, por exemplo, se eu pegar numa memória 7200 num Intel, muitas boards vão pôr o System Agent, por exemplo, a 1.45, 1.47, depende da board e da versão de BIOS. Eu já vi no passado isto a degradar CPUs. Cada um faz como quiser. Se eu estiver a mexer no PC, é abaixo de 1.3. Eu começo sempre com 1.25. Eu começo com 1.25 e é sempre manual, não quero automático. Mas a questão é, mesmo que seja eu que seja deficiente da cabeça e que, como foi nos AMD que eu avisei meses antes de queimar que eles iam queimar, mesmo que seja eu deficiente, e mesmo que tu confies cegamente nas boards, mesmo com esta voltagem em automático e a do Memory Controller, há CPUs que não vão funcionar, por exemplo, a 7200. Não vão funcionar a 7200. Que eu já vi. E atenção, é XMP. Então, peraí. É XMP, eu não baixei voltagem, está na QVL, então porquê que não funciona? Porque é uma lotaria total. Queres 100% garantia de sucesso e queres ativar XMP, é assim, 2 pentes de memória em Ryzen 5200. São 2 pentes de memória em Intel, é 5600. Pronto, é isto. Qualquer coisa acima disto. Infelizmente é preciso conhecer o hardware. Atenção que se for uma memória assim, depende se é single rank, dual rank, depende se é de alta densidade, baixa densidade, depende da board, depende do CPU, dependendo disso tudo, eu digo-te que com a certeza consegues 6400 e é garantido que funciona a 6000, por exemplo. Mas se mudar uma destas variáveis, se calhar o resultado já varia. Então nós começamos com, no passado qualquer overclock era à mão, já foi o tempo, qualquer overclock era à mão. Depois passámos para um XMP, muito bom, que é um overclock mal feito porque é muito básico, mas é melhor do que não ter nenhum. Carregas num botão e tinhas uma lista de compatibilidade. E passámos para uma fase onde XMP e lista de compatibilidade não querem dizer nada.